Se ele é tão bom assim, por que eu me sinto tão mal? Essa frase está num livro Relações Destrutivas, de Avery New. Vamos utilizar, né, vamos nos aproveitar desta frase para falarmos sobre relações abusivas. Nada melhor do que falarmos da vida real. Grace? Vamos lá? Vamos lá? Bom, como é bem característico do Sessão em Off, a gente trouxe aqui um caso fictício para a gente começar a falar sobre relacionamento abusivo. Então eu vou ler esse caso. A gente tem bastante coisa para avaliar nele. E aí a gente vai discorrendo o conteúdo que a gente preparou para mostrar os componentes que esse caso apresenta aí de uma relação abusiva. É o caso da Valéria, né? A Valéria, ela chegou na clínica dizendo ter uma sensação sempre de estar muito cansada. No auge dos seus 39 anos e uma filha de 5 anos, tem uma carreira estabilizada em uma grande empresa. Ela vem de uma família cujo pai se separou da mãe quando ela tinha apenas 6 meses de vida. Valéria descreve seu casamento de 11 anos com altos e baixos. Namorou e noivou por 6 anos e meio. Foi seu primeiro namoro sério. Ao todo, são 17 anos de relacionamento. Teve uma educação cristã desde a infância. O casamento sempre foi um sonho, bem como a maternidade. Já procurou terapia há 5 anos. Ficou por 1 ano e hoje retorna. Saiu da casa dos pais diretamente para o casamento, aos 27 anos, quando inaugurou o tão sonhado apartamento próprio. Sim, vinha aguardando a entrega das chaves desde a construção, pois comprou um imóvel na planta. Cuidava de cada detalhe, mobília, decoração, estrutura. Seu marido ainda estava na faculdade quando se casaram. Mesmo com muita insistência, seu marido nunca frequentou a igreja a qual a Valéria frequentava. E ele contribuía muito pouco financeiramente, pois sempre ganhou bem menos. Depois de 7 anos de casamento, é que começou a ter uma remuneração melhor. A rotina da história do casal vem destacada com a expressão "ele sempre tira um coelho da cartola". Não passou ao menos 6 meses sem que surgisse uma situação causada pelo marido. Quanto mais o tempo foi passando, esse tempo foi diminuindo. E chegou a vivenciar situações cada vez mais pesadas e densas, totalmente opostas aos seus valores morais e éticos. Após tantos altos e baixos vividos, Valéria já percebe que a sensação de paz naquela relação dura pouquíssimo tempo e se sente num campo minado. Eu acho que é importante a gente diferenciar uma relação abusiva de uma relação tóxica. É muito importante, porque o que eu entendo? Essas palavras acabam, principalmente nas redes, ou até mesmo quando as pessoas vão até o consultório, eu vivo uma relação abusiva, ou eu vivo uma relação tóxica, enfim, ou tudo se torna abusivo. Mas a gente entende que não é tudo que é abusivo. A gente tem também essa questão tóxica. Então, quando a gente fala da questão tóxica, a gente entende que é uma característica, né? É uma interação um pouco mais negativa, de comportamentos nocivos. E, na maioria das vezes, a pessoa tóxica, que a gente não vai usar gênero, né? A pessoa tóxica, porque a toxicidade pode vir, né, de homens, mulheres, famílias, enfim. Ela não tem a intenção. Na maioria das vezes, ela pede desculpa, mas outras não. Então, às vezes, é um comportamento tipo, se eles estão numa discussão, alguma coisa assim, quando ele não é entendido ou, às vezes, enxerga aquilo como uma negativa, a pessoa fala, eu não quero mais saber, eu não vou falar mais nada para você. Então, isso é uma questão de toxicidade, porque quando a gente fala dessa questão de toxicidade, a gente entende que a pessoa procura sempre ser entendida, ou ela sempre quer ter a razão, entendeu? Como se todo mundo tivesse que pensar que nem ela. Já uma relação abusiva, já é uma relação que os comportamentos são um pouco mais coercivos, manipuladores, controladores, né?
em relação do parceiro em relação a outra pessoa. Então, eu acho que, assim, no decorrer desse caso, é importante a gente entender o que é toxicidade e o que é abuso, para a gente não banalizar, a gente não colocar tudo no mesmo caldeirão. Sim. Eu vivo uma relação abusiva, eu vivo uma relação tóxica. Então, quando a gente fala de toxicidade, a gente fala de comportamentos, certo? Comportamentos tóxicos. E quando a gente fala de abuso, a gente fala também dessa questão da manipulação, o controle. A pessoa acaba desmerecendo a outra. Então, leva a entender que aquela pessoa não tem valor. No abuso, né, Andréia? É importante a gente, para ficar mais claro, né? O que gera no abuso, como você bem explicou do tóxico. No abuso, sempre vai ter humilhação, sim, porque é uma relação de poder. Sim. Né? Sempre vai ter isolamento. Às vezes, não é porque o outro fala, não vou deixar você sair. E ao longo do histórico, a gente vai percebendo isso. A pessoa não se sente mais com vontade de interação. Porque toda essa opressão do abuso também a deixa desqualificada para o social. Ameaças e intimidação são outras duas características que no abuso ela se sente sempre ameaçada. Olha a frase, né? Sempre ele vai tirar uma cartola. Qual que é o sentimento? Um coelho da cartola, né? Pensem no sentimento que está envolvido nisso. Está sempre ali esperando que algo está por vir, né? O campo minado. Né? Foi a última frase dela. Eu me sinto no campo minado. Ou seja, como que é então viver num relacionamento onde você não sabe onde você pisa? E aí eu acho que a gente pode até voltar um pouco mais, porque tem muito mais da história. E que não necessariamente uma relação abusiva é tóxica ou uma coisa anula a outra. Pode ser as duas coisas, sim, na mesma relação. Sim mesmo. Né? Então, acho que é interessante a gente pegar esse caso da Valéria, e aí vocês podem ir me interrompendo se forem vindo Mas insights. No abuso, há sempre a toxicidade. O abuso é o excesso de toxicidade. Ele vai para um grau que chega na humilhação. Isso. É o excesso de toxicidade. Não deixa de ter. Todo abuso tem a toxicidade. Mas é o excesso. Perfeito. E nem sempre uma relação tóxica vai ter o abuso. Perfeito. Então é importante a gente separar isso para as pessoas olhar, né, em relação ao que elas têm, para não banalizar muito o termo. Porque não é um termo científico, gente. Relações abusivas e relações tóxicas não é um termo científico. Então, é um termo comum para poder explicar, né, o tipo de relação que as pessoas vivem. Então, é importante a gente colocar e, como que fala? Separar. Esclarecer, né? É importante. No início, ela acreditava que ele enxergava as coisas com leveza ou despreocupação. Mas hoje, ela já percebe que essa atitude o coloca numa posição muito confortável, de pouco envolvimento com as tomadas de decisões maduras e de longo prazo. Ao longo do casamento, já se viu em várias situações vexatórias, comportamentos inapropriados, xingamentos, e ela sempre ficava com aquela sensação que, mesmo depois de brigar e questionar, sempre seria responsável por fazer as pazes. Na maioria das vezes, a tal reconciliação chegava no momento da relação sexual, onde ela percebia que o marido tinha maior necessidade que ela às vezes, né? E já chegou a ouvir: depois não reclama que eu vou procurar na rua. Olha lá, gente. A gente não aguenta, né? Não dá para aguentar. O discurso fala, né, muito por si só, né, gente? Porque quando a gente fala, olha, depois não reclama que eu vou procurar na rua, é ameaça. A gente não pode esquecer de falar que numa relação abusiva, a pessoa vive ameaçada o tempo todo. Então, é o excesso de toxicidade que você enxerga aqui. Porque, além de xingamentos, comportamentos inapropriados, ela passa por isso e depois ela se sente responsável em ter que fazer as pazes. Afinal de contas, se ela não fizer as pazes, o que vocês acham que pode acontecer?
Ô André, nesse pedaço me chamou muita atenção assim. Será que a Valéria, ela tem medo do abuso ou do abandono? Boa. Eu entendo que quando a gente fala das relações abusivas, a gente entende que a pessoa que está passando por essa relação, ela traz uma carga de lá de trás. Se a gente voltar no início, quem a abandonou logo de início? Ao nascer, né, praticamente. Então, houve já um abandono no início da vida dela. Tem uma história. E é interessante porque no começo do caso da Valéria, os valores estão bem definidos. A Valéria tem valores bem definidos. E isso foi sumindo. Tanto que ela tenta trazê-lo para esses valores. Ela tenta trazer, ela não consegue. E ela acaba abandonando os valores, os próprios valores. Mas qual foi a figura de abandono inicial? Paterna? Paterno. É o complexo paterno, né, gente? Na psicologia junguiana a gente fala muito sobre isso, né? São justamente, né? A gente fala assim, né? Que os afetos, eles causam complexos. E os complexos influenciam os afetos. Então, hoje, a Valéria, ela se sente com os afetos dela na questão, né? Das emoções, totalmente afetada por um complexo paterno. E aí, nessa relação, a todo momento, ela se sente na responsabilidade de reter isso, de manter essa relação. Agora tem aqui mais uma pimentinha que eu quero colocar. O próximo trecho Grace aqui e as pimentinhas. Adoro colocar uma pimenta. Porque vem muito disso, vem muito ao encontro disso que vocês estão colocando. Olha que interessante essa parte. Já houve um primeiro rompimento da Valéria com o marido quando a sua filha era um bebê. Ao descobrir uma traição, relata que essa foi a maior dor que já teve, sentiu o castelo de sonhos desmoronar. Se recorda da conversa com o pastor, onde este a relembrou da oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí a gente entra, né, naquele recorte da educação cristã, que acaba deixando ela... Porque assim, ela tem os valores desde pequena. Ela tem uma rede, me Sim. parece, né, Andréia, de apoio, assim, no Sim. sentido da construção. Mas é justamente essa rede que ela esperava um acolhimento, a coloca como ela sendo a grande salvadora dessa relação. Sim. Porque ela tem todo aquele contexto, aquela vivência. Então, como ele se recusava em participar, ela tomava a frente. Afinal de contas, ela era responsável. Sim. E ela atua, então, simbolicamente, né, como sendo a responsável também por salvá-lo. Salvá-lo. Né? O perdão que é solicitado para ela, né, ofertar para ele, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem essa rede de apoio, ela se depara também com essa inquisição, como ali é um problema que ela precisa ali edificar, né, esse lar. Só que esse lar hoje já está às ruínas. Sim. E até um anseio por uma quebra de padrão, né? Porque vê uma história se repetindo, né? A história dela está se repetindo aqui na filha. Como é isso? Mas deixa eu só colocar uma outra pimentinha. A Valéria, ela iniciou a vida dela com um lar que não era pai, mãe e filhos. Existia um vazio. Tinha um vazio. O pai não era presente. Então, eu vou jogar uma reflexão. Será que tem aquela questão do eu preciso ter uma família inteira, tipo pai, mãe e filho? O que vocês acham? Sim. O pai não estava presente, o namorado precisa estar? Então, é justamente isso. Como ela não teve a família, pai, mãe e filho, ela teve mãe e filhos, né? Na relação parental dela, é como se eu tivesse que fazer certo agora. Uhum. Faz sentido? É mais ou menos isso? E se vem na linha do que a Mi estava colocando, né? Se eu preciso salvar, se eu tenho aqui o meu inconsciente, que eu sou a heroína dessa história, eu preciso fazer diferente. Então, eu preciso ter uma família onde tenha todas as peças? Exato. E que peças ela escolheu?
quais são essas peças, né? Então, mas isso não foi falado, né? Será? Eu só preciso fazer. Vamos ver. Tentar, Será que não foi? Vamos continuar. Chegaram a ficar separados por um curto período. Viu seu marido, inclusive, buscar esse mesmo pastor da sua igreja para uma reconciliação. E mais pedidos de ajuda à própria mãe dela. Mas ela cedeu aos inúmeros pedidos de perdão do marido. E foi na reconciliação que ela engravidou do segundo filho. Cada vez mais se sente mais vinculada e presa a esse casamento. A desconfiança quanto à fidelidade nunca foi embora, pois continuava a pegar inúmeras cantadas por mensagens, e-mails, galanteios, inclusive quando ela estava presente. Os sumiços também aconteciam. Senhas, conversas escondidas, trabalhos, cursos extras. Chegava sempre a desconfiar da veracidade da informação. Certa vez, numa ausência de chamadas, em uma viagem dele para um curso, ele apenas a retornou no outro dia às 6:30 da manhã, alegando que o espaço onde ele estava mal tinha sinal de celular. Ele chegou até a trazer o certificado do curso para casa, todo orgulhoso, que a deixava em dúvida, sem saber se acreditava ou não naquela história. Será que dá pra gente fazer uma pausazinha? Nossa, aí? eu acho que tem um nome já, né? Bem conceituado, né? Conhece, Lucy? Antes eu quero falar uma coisa. Desde quando, ou não sei se vocês têm esse conhecimento, vocês, óbvio, têm esse conhecimento, quando o abusador dá de cara com a autonomia, o que ele faz? Quando que Porque, ele é assim, confrontado? quando ele é confrontado. Porque assim, a Valéria saiu de cena. Sim, Aí ele já percebeu o quê? Uma certa autonomia na Valéria. sim. Aí o que ele fez? Ele manipulou o que Manipulou. estava ao redor. Ou seja, foi até o pastor, Sim. chegou e ia até a mãe da Valéria, porque ele precisava do quê? De uma rede de apoio. E que essa rede de apoio fosse respeitada por quem? Pela Valéria. Sim. Então, quando a Valéria, ela confrontou o marido... E se distanciou para distanciou. então iniciar alguma possível escuta própria interna? Ele E- movimenta toda a rede. Ele movimenta toda a rede e são pessoas significativas. Não é qualquer Não. pessoa. Não. São pessoas significativas. Aí a gente vai de novo. Vamos lá na relação abusiva. A manipulação. Exatamente. E eu quero deixar um post-it pendurado aqui, porque vai dar muita pauta. Vai, né? Mas só para a gente destacar que esse movimento que eu busco a rede de apoio do abusador é o mesmo movimento das pessoas importantes, É significativas. é o mesmo movimento que é feito na hora de fragilizar quem está sendo abusado. Como assim? Me explica um pouco mais sobre Porque isso. geralmente numa relação abusiva, um dos primeiros movimentos do abusador nessa relação é começar a questionar a família, a igreja, essa rede que fortalece, no caso a Valéria, que é quem a nutre de uma certa independência, como a Lucy colocou. Então, você está falando que ele distancia a Valéria Num dessa primeiro rede momento, no primeiro sim, momento. para se aproximar Para se dele. aproximar, sim. E ele fica sendo a pessoa endeusada ali, Sim. né? Ele é a pessoa que tem todas as respostas, que é quem vai ser a sua segurança, que é quem você tem que estar junto. Eu sou a sua família. Não é Mas assim? quando ela vai se aproximar do pastor Pra ou afastá-lo, da mãe, ele já estava ali antes. ele estava ali antes. Então, por isso que eu falei, vamos deixar aqui no post-it para a gente começar a entender a dinâmica desses relacionamentos, né? Porque muitas pessoas perguntam, e a gente recebeu isso, como eu sei se eu estou numa relação abusiva? Sim. Outro ponto que eu destaquei aqui, uma fala dela muito importante quando ela teve a segunda gravidez. Mais uma vez, ela se sente cada vez mais presa Sim. a este casamento, né? E quando há uma presa é porque existe o quê, gente? Um predador, né? Não presa no sentido, ampliamos a palavra, né? Então, só há essa sensação de presa porque está tendo um predador, né? Então, essa relação que a gente fala que no abuso a toxicidade existe é essa sensação, né? De estar numa prisão mesmo, de se ver sem saída.
né? Uma nova gestação, o afastamento do trabalho, a incerteza do retorno do trabalho. Aqui a gente vê as coisas acontecendo frase por frase. Mas a gente não pode esquecer que isso é ao longo de mais de 17 anos de convivência. Então tem fases que aquilo tudo vinha se acalmando. Que a maré baixa, Que né? a maré baixa, né? Que a reconciliação, o perdão é solicitado ali. Né? De joelhos, eu já começo a imaginar a movimentação isso. dele para induzir a Valéria à culpa. Sim. Sim. Perfeito, Ele Lucy. ele movimentou uma rede, porque aí a Valéria tá grávida do segundo filho. E cadê a família? Cadê a família da Valéria? Sendo que ele já foi ali ele atingiu todos, ele foi em cada valor primordial para Valéria e ele fez o dele. Uhum. Ele fez o nome dele. Fiz meu nome aqui. Como que a Valéria se sente agora? Bem da culpada de deixar essa pessoa, né? Perfeito. A gente falou de um termo Guedes. Gasline. Isso. Gasline. Que a gente fala que é justamente isso, né? É o silêncio. Do certificado, Vamos gente. certificar, vamos seguir pra gente porque a gente ver. vai... Isso acontece muito nas relações... Na Tanto maioria das nas relações relações. tóxicas quanto nas relações abusivas. Exatamente. Isso é importante colocar. Anos mais tarde, em uma breve divergência de passeio com os filhos, houve uma agressão. Que nunca dividiu com ninguém. Valéria se calou. Escondeu a boca ferida e foi trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. A cada nova situação descoberta, uma compra de um bem caro desnecessário, aquisição de armas de fogo, já se somam 3 em sua casa, mesmo contra a sua vontade. Pois vem se dedicando a se tornar um atirador esportivo. Uma aquisição de um animal exótico. Pensa que você chegar na sua casa e tem um animal que você nem sabia que estava sendo cogitado. Complicado. Sem antes consultá-la. Discussões cada vez mais acaloradas. Dentro do carro, ao começar a discutir, uma vez ela percebeu que ele freava o carro só para que o corpo dela se projetasse contra o vidro durante as brigas. Já fora largada no meio da rua. Certa vez, ao ir a um show tão sonhado, ela foi proibida de voltar para casa naquela noite. E tantas outras situações. Já soube de conhecidas que o marido se jogava para cima delas. E percebia uma tratativa extremamente sedutora com qualquer amiga que ela apresentasse. Se sente num deserto e, inclusive, já sonhou com isso. Logo no início do processo terapêutico, ela se sente sozinha na relação. Não há comunicação nenhuma. O silêncio é a forma muito comum e mais usada pelo marido. Ai, mais uma pausa. A gente falou do gaslighting. E acho que quem, né, minimamente, né, acho que todo mundo hoje já deu um Google, né? Sim. Gaslight é o termo, né, que era o nome de um filme, na verdade, onde isso acontecia. Então, o marido, sorrateiramente, justamente para manipulá-la, ele ia lá embaixo no salto e diminuía o gás, para que a luz se abaixasse. E a mulher, obviamente, quando ele chegava, nossa, você não está percebendo? A luz está baixando e voltando a todo momento. E ele fala, imagina, você tá louca. Só você tá vendo isso. Né? Então, quando ela trouxe o caso aí do certificado, né? Então, não, acho que ele não foi pro curso. Nada. E aí você vai, né, acreditando na intuição, na mais uma mentira em tudo. Mas é aquilo que a Lucy falou, né? Ele manipula tudo. Então, agora eu estou vendo sua chamada, eu fui para um lugar que aí tinha sinal, olha a importância voltando para ela. Para então eu conseguir te ligar. Quando ele volta, orgulhoso com o certificado. Tá lá, gente, o nome do lugar, a hora e o dia. Né? Então, assim, o gaslight também acontece aí muito forte. Aí você questiona realmente até a própria sanidade. Sim. Né? Tem uma música que me veio, que é da Pitty, Na Sua Estante, que é justamente um dos relacionamentos que ela conta nessa música, né? E tem um trecho que ela fala, né? Você fala que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar.
né? Então é justamente essa frase, essa colocada de culpa que a Lucy levantou, é uma frequência nesse caso, né? E recentemente até a Pitty, agora a partir de 2010, ela mudou a letra para empoderar as mulheres, né? Ela trocou, né? Não me chame de louca, pois tudo vai se encaixar. Justamente para dar essa mudança no vocabulário de tão comum e tão como a Andréa traz, né? Banalizado chamar uma mulher de louca. Sim. E destrói a autonomia dela, né? Autoestima. Rebaixa tudo. a intuição. E uma frase, um pedaço que me chamou bastante atenção, que a Valéria se sente num deserto. Inclusive, já sonhou com isso. Logo no início do processo terapêutico. Se sente no deserto. Que frase é essa? Como é se sentir no deserto, gente? Me chamou muito a atenção. Nasce num deserto, O que, gente? que tem no deserto? Aridez somente. Só aridez. Nada. Então, olhando para essa fala da Valéria, é tipo, eu tô sozinha. Quais vínculos saudáveis eu construí no decorrer da minha vida? Então, mas é novamente eu estou sozinha. Abandonada. Olha o abandono lá de trás, gente. Entendeu? Então, é esse reforço. É importante a gente entender, e vai muito da frase que a gente iniciou, né, esse bloco. Se ele é tão bom assim, por que eu me sinto tão mal? Por que ela está se sentindo num deserto? O quanto carrega. E sabe que você falando isso, Andréa, me volta muito o que a gente falou sobre dependência emocional. Sim. A gente falou muito sobre isso. Então, assim, qual que é a base dessa dependência emocional? O que é isso, né? Então, assim, qual que é a base desse abandono? Sim. Qual que é a base da Valéria, né? Então, assim, eu carrego o abandono durante toda a vida. Mas, claro, é inconsciente. Não é uma coisa consciente que ela carrega. Não, eu fui abandonada e eu sou... Não, ela não sabe. Justamente por não saber, ela se vê nesse deserto. E ela tem uma tendência que eu percebo, é sempre querer controlar toda essa situação, né? Eu vou manter, eu vou seguir. Eu preciso, mano. Eu ia perguntar, será que ela quer controlar ou ela entende? Porque ela é responsável, a gente falou aqui no começo, ela se sente responsável por isso. Carreira, é mãe de 2 filhas, né? Ela é heroína. Exatamente. A gente sempre, na psicoterapia, né, a gente olha muito sobre o autocontrole, né? Que ela aí nessa fantasia acha que tem. E sempre, quanto maior é o autocontrole, ele é proporcional ao tamanho do complexo, gente. Então, quanto mais ela tenta controlar esse castelo que é de areia, mais você imagina, né? No outro lado, né? Na antiandromia que a gente fala, o que tem? Tem um complexo, então, enorme, que é proporcional a esse autocontrole. Engraçado que eu não vejo ela neste controle, eu vejo ela cedendo a esse controle. Ela cede a esse controle por sobrevivência. Ela é mais controlada do que controladora, né? E aí eu não sei fantasia, se ela fantasia isso. Ela fantasia mas isso. para sobreviver, sim, ela cede ao controle. Mas ela tem toda uma base do que ela tem que fazer, gente. Já está praticamente dito. Ela tem uma responsabilidade grande em manter aquilo. Quando ela chega e fala que ela se sente no deserto, ela já passou por muitas coisas que são características de uma relação abusiva, né? A violência física, ela já passou. A verbal, os xingamentos, os vexames. Sim, aquele controle possessivo. Então, ela já está praticamente devastada. Exato. Então, o que sobra? Então, é legal o que você falou, Michele, tipo, o castelo de areia. Vamos fazer referência a ela se sentir no deserto, né? O que tem no deserto, gente? Areia. Então, toda essa construção é fantasiosa, esse controle, né? Porque, na verdade, esse lar, ele é todo vitrine.
Sim. Sim. Né? E olha De que- fora, né? Até para a família, para o pastor, eles reataram. Reataram, Então tá tudo bem. tudo bem. Tá tudo bem. Não há um acompanhamento, não há uma escuta. Mas e aí? Como é que ficou? Mas tem que ser assim. Porque tá na instituição, né? Não tá na qualidade não, daquilo, mas está, eles voltaram. O importante tá tudo é bem. que Se eles perdoaram. voltaram. Olha que grandioso. perdão. E que o homem tomou essa decisão também, né? Porque assim, tem muito essa questão. Eu vejo. Ele muito foi essa- até lá, ele né? Foi atra- Ele o foi até homem lá. foi atrás. Perfeito. Que a gente, a gente dá margem para outros, né? Outros assuntos. Sim, outras O homem foi lá. pautas. E se Quem- fosse a mulher? Quem garante que essa mãe também não falou para ela? E o seu pai, que nem foi atrás de Exato. você Sim. e só Exato. sumiu? Agora, vamos dar continuidade para a gente finalizar essa Vamos, questão da vamos. Valéria, gente? Vamos, porque tá ficando bom aqui, tá Sim. ficando, tá aquecendo, tá esquentando. esquentando. Ótimo. A constância maior dos relatos era sempre a preocupação com o casamento tóxico de sua irmã. Cada episódio citado acima fora trazido de modo bem eventual na sessão. Algumas das vivências acima só foram trazidas por completo anos após o divórcio. Sim, a Valéria conseguiu se divorciar. 1 ano após o início da terapia. Ela ficou desempregada logo depois e passou a fazer 2 sessões por semana, inclusive com suporte financeiro do seu terapeuta. Enfrentou grandes desafios, obteve medida protetiva, teve que mudar bruscamente seus padrões de vida, assim como seu estilo de vida totalmente. Mas ela segue em processo terapêutico quinzenalmente. A vida que hoje a Valéria leva foi a grande reconexão com ela mesma. Se reinventou no trabalho, trabalha muito menos, mas em maior alinhamento com o que ela gosta de fazer. Hoje, se cruzasse com a Valéria anterior, seriam total desconhecidas. Hoje se reconhece em sua imagem, em seus novos dons e talentos, e sempre guiada pela sua intuição e também por sua fé inabalável. Então, Uau! muito Agora essa história de que, na verdade, na terapia, ela mal trazia, né, gente? Quantos pacientes nossos isso acontece? chega com queixa, porque já iniciou que a Valéria estava cansada. São queixas que a gente precisa explorar. Porque nunca ninguém chega na terapia e fala, então, eu estou num casamento abusivo, ou eu estou numa relação abusiva. Porque a vítima, como é... Sim. Porque a Valéria... Não, é a eu vítima. vejo ela nesse caso, é tão pesado quando chega esse momento que a Andréia falou, gente, olha tudo que ela já estava passando. Sim. Que para ela caberia mais uma vez, olha, veja a minha irmã. A minha irmã está num relacionamento tóxico. Porque é de fora, né? Porque é de fora. Isso que a gente traz no caso, né? Ela só conseguiu perceber, e acho que a gente falou um pouquinho disso em em um dos nossos episódios, eu não me lembro. As pessoas anseiam por falar, como eu sei se eu estou num relacionamento tóxico? Se a gente pode deixar algo aqui de alerta, né, um sinalzinho ali verde para você começar a prestar atenção, seria com essa frase, né? Sim. Se pergunta, se ele é tão bom, por que eu me sinto tão mal? Por que estar perto dessa pessoa eu me sinto tão mal? Esse seria para mim um sinal, né? Olhar para isso e se questionar esta relação. Porque dificilmente quando você está nessa relação, você consegue saber se ela é tóxica ou não. Porque os comportamentos, eles vão se tornando comuns, né? Você... Imagina, será que você não está louca? Só você está vendo a luz baixar? Isso a vai se autoestima. tornando um hábito. E você começa a pensar, não, talvez eu seja muito exagerada Olha mesmo. aqui o certificado, ele trouxe. Olha que você tem provas, tem fotos, Tudo. tudo questionando a sua intuição. As muitas amigas, vezes. né, que ele dava em cima e tudo, né? E depois, né, era sempre assim, né? Mas olha, será que é a sua amiga mesmo, né? Sim. Essa dualidade que a inversão, né? Lucy É a trazia, inversão da né? história, né? Então, assim, nossa, mas será que ela é tua... Mas também essa sua amiga, quem Ela não quer respeita? te ver feliz. Ela não quer te ver feliz, porque ela é doida pra casar. Você Sim, tá e num você está casamento num casamento. com um homem maravilhoso. E é importante Olha, a gente colocar... É importante a gente colocar aqui, gente, que assim, muitas pessoas não conseguem sair de uma relação assim sozinho. Então, Perfeito. é importante procurar ajuda.
entendeu? É importante. O primeiro passo é procurar uma ajuda. No fim da história, né? Aí quando faz esse breve resumo, a gente vê, né, duas profissionais muito fortes. Um advogado, Sim. por conta da protetiva, e um psicólogo. Um psicólogo. Né? Então, olha o que precisou ser movimentado, tão grave proporcionalmente era a situação que ela vivia. Sim. Né? Então, às vezes a gente vê, de repente, uma outra situação de saúde, aí é a saúde mental dela em frangalhos, né? Se fosse uma pessoa ali com sobrepeso, o que você ia pensar? Nossa, então vamos pensar um médico para ela, um personal, para então ela fazer essa redução de peso. 2 profissionais distintos, né? Sim. Se é um caso de saúde. E por que Mi, não e na aqui, mental a gente também não faz todo esse aparato de profissionais para auxiliar? E aqui eu destaco, Mi, que na minha visão, ele também se torna um caso de saúde, porque começou a acontecer as agressões. Sim. Né? Então, assim, aí é muita opinião mesmo, eu falando aqui enquanto, tirando um pouco a psicóloga, falando enquanto mulher, enquanto pessoa. A gente não pode normalizar a agressão. Não De tem modo como. algum. A agressão, ela nunca vai ser normal. Não tem a desculpa de, mas ele é assim mesmo. Ela é assim mesmo. A agressão não é normal, gente. Resolver as coisas na agressão física não é comum, não é aceitável, Sim, né? sim. Então, chegou nesse nível, é um problema de saúde também. E nunca chega nesse nível se não teve a violência psicológica Exatamente. antes, gente. São 5 tipos de abuso. Exato. Né? O físico, o sexual, né? O moral, o psicológico e o patrimonial. Exatamente. Então é importante a gente entender. Muitas vezes a gente vai precisar desse apoio. A rede de apoio é muito importante. Então é importante a gente frisar aqui que é importante a gente procurar ajuda. Às vezes as pessoas não têm condições, mas hoje, principalmente em São Paulo, não posso dizer no Brasil, mas procurar ajuda. Tem rede, né? Tem redes, é importante. Então, é um recado que a gente precisa passar. É saúde pública, gente. E dizer, né, Deia? Porque no caso da Valéria, ela foi conseguir falar sobre as agressões, o que estava acontecendo, entrar um pouco mais, quase lá já perto do divórcio. Quanta Sim. coisa ela não passou sozinha, que poderia estar sendo dividida e que poderia estar sendo trabalhado para não ficar nesses 17 anos Sim. da vida só aumentando e piorando. E tem pessoas que não têm a chance de chegar no divórcio. Sim. Então, assim, é muito importante E hoje em falar. dia, gente, quem que hoje não se depara com uma vizinha, com uma conhecida, alguém do trabalho que chegou no trabalho, nossa, você faltou de novo, que você vê que está estranho. Então, o quanto é importante a gente também estar atento à dor do outro. Sim. E finalizando, eu entendo, num recorte que eu acabo pegando bastante em clínica, é a pessoa, depois que ela até mesmo saiu, ou enquanto ela está saindo, porque eu estou nessa relação, porque eu fiquei nessa relação. Porque eu era tanto muito tempo, boba, é. eu era muito isso. Gente, vamos tomar cuidado com isso. Porque isso é uma autoagressão. Sim. Então, Baixar a pessoa- régua, né? baixar a Mesmo régua. porque se você continua naquela relação, Sim. você enxerga aquela pessoa como forte, Sim. como cuidador, Sim. como perfeito. Então, não se culpem, Não gente. tem como. Não Procurem precisa. ajuda. Eu acho que esse é um dos casos aí, né, que a gente Denso, né, gente? viu Caso com muita denso. riqueza de detalhes, né? E acho que pode aí alguém que estiver ouvindo se reconhecer e cabe sempre esse caminho. E ficar Sim. o alerta, né? Começou essa questão do tóxico, que a Andrea contextualizou muito bem. Você está vendo que a relação está caminhando para essa linha? Opa! Vamos Né? parar. E isso em diversas relações. Aqui a gente está falando do caso da Valéria, que era um casamento, mas relação com amigo, relação com família, relação com Trabalho. namorado, Sim, trabalho. sim. Viu que está caminhando? Peraí, onde eu preciso voltar para casa, né? Fazer a lição de casa, olhar aqui para mim, ver o que está acontecendo, o que está me conectando com essa toxicidade do outro, para que as coisas não evoluam para um abuso e por aí vai. Né? Porque assim, se o trabalho é tão bom, se amigo é tão bom, se o namorado é tão bom, por que eu me sinto tão mal? Eu acho que cabe a gente finalizar Resume. com essa reflexão. E temos aí um fechamento. Fechamos. Fechamos? Fechamos, Eric. Socorro, Que bom Eric. que Valéria segue em terapia, né? Que bom que Valéria segue em terapia.
Obrigada.